Boa noite, turminha. Vamos chegando, vamos falando de onde vocês são. Se o som tá bom, a imagem tá boa. Saudades de voltar aqui à noite. Estamos fazendo mais de dia, aqui à noite eu tô ficando um pouquinho mais com meu filho, mas em breve vamos voltar, tá toda noite aí com o Dr. Décio. Já já vem umas surpresas novas aí, pessoas especiais para falar sobre resiliência. Vai falando de onde vocês são, se o som tá bom. Hoje a gente vai bater um papo com a Isabela Camargo, uma grande amiga. Aqui no Facebook, YouTube, ela já tá sorrindo, maravilhosa aqui. Nós vamos colocar ela aqui no Instagram agora. Já achei ela aqui, agora. Ninja aqui. Uai. Pronto, deixa eu só baixar o volume aqui. Bem-vinda, Isa, aqui ao Instagram. Tá me Pronto, ouvindo aí? estou ouvindo super. E você? Também tô, só tá um chiadinho, mas vamos que vamos. Vamos nessa. Amuxê, boa noite para Tá, você. tá ruim aqui o Instagram. É? É, Quer que eu aumente o som daqui do telefone? deixa eu baixar esse aqui. Fala agora para eu testar. Oi, 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 testando. É, ele tá bem baixinho. É? Ó, É, para mim, pelo menos. eu tô ouvindo aqui super bem. Então Vamos- bora aqui, assim. É? Amuxê, obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Tava com saudade de falar com você. Nós falamos, né, lá desde o início, né, da Quanta pandemia. coisa mudou, hein? Quanta coisa mudou e eu, assim, fiquei muito aflita ouvindo as pessoas falando sobre resiliência, paciência, as relações que e aí eu falei, preciso conversar com a Mushi, porque se paciência tem limite, será que resiliência também tem limite? Resiliência acho que não tem limite, não. Paciência tem limite. Mas cuidado, É, eu tava. homem, pelo amor de Deus. Hã? A gente tem que tomar cuidado para falar sobre resiliência sem limite, senão a turma perde a mão, né? Perde a mão, né? Não, tem, então vamos expressar de uma forma melhor. Resiliência você pode ela aumentar o tempo todo. Ela é uma coisa que cresce. Dá para você potencializar ela cada vez mais. A paciência também, só que a paciência você perde. A resiliência você vai fortalecendo ela. Eu estava lendo um pouquinho aqui sobre paciência, o que, que é, achei até umas coisas muito legais. Eu gosto de estudar, gosto de ver. E paciência é uma coisa mais de esperar, de respirar, de ficar sabendo que as coisas não acontecem no nosso tempo, que existe um tempo para cada coisa acontecer. Já a resiliência é a gente ter uma adversidade, ter um problema e sobressair em cima dela e sair melhor. Então são coisas que cada uma tem que ter o seu lugar. Uma pessoa resiliente, para ela se tornar muito resiliente, ela também tem que ser paciente. Porque a gente tem que saber que as coisas não acontecem no nosso tempo. Então a paciência é uma coisa que a gente agrega, gruda assim nas costas da pessoa resiliente. Pessoas que não têm paciência, que são explosivas, que reagem, colocam a ira para fora, fazem, usam muito da raiva nessa explosão, não são pessoas resilientes. Então a gente trabalhar a nossa paciência para se tornar mais resiliente, eu acho que é esse o caminho, isso que vai fazer a coisa dar certo. Perfeito. Agora, Muxo, você falou, né? A resiliência a gente aumenta. E a paciência, ela também vai mudando, né? Porque às vezes tem momentos que eu estou mais pavio curto, tem outros momentos que eu estou mais paciente. É isso mesmo. A paciência é boa de falar, porque a gente quase sempre repete, perde a paciência com as mesmas coisas. Elas são repetitivas. São algumas coisas que já vêm da nossa infância, dos nossos aprendizados, que faz a gente perder a paciência rápida. Tá? Então, se a gente começar a estudar quais são os gatilhos, quais são as situações, quais são os problemas que fazem a gente perder a paciência rápida, a gente começa a administrá-la de uma melhor maneira. Então, se você começa a perceber que na perda da paciência existe um padrão. E se você começar a reconhecer isso, você começa a administrar ela de uma forma muito boa. Tá? Eu sempre perdo a paciência quando meu pai fala, quer me dar umas ordens muito fortes, porque eu sempre perdo a paciência quando eu peço alguma coisa e as pessoas deixam para muito depois. Tá? Então tem algumas coisas que me incomodam e isso vem da minha infância, vem de algo já
que eu aprendi lá atrás, entende? Então, das pessoas começarem a identificar como elas perdem a paciência facilmente. E existem também técnicas para você ser uma pessoa mais paciente. Então, é respirar. Tem o exemplo da minha esposa que eu sempre dou. Minha esposa, quando a gente começa a conversar e as coisas começam a acelerar e ficar mais pesadas, ela fala 5 minutos. 5 minutos. Falou, 5 minutos para quê? Falou, vamos ali tomar uma água, vai fazer o que você tem que fazer, já já a gente conversa. Então, esse respirar, tem aquela técnica milenar de Harvard, Super Master Plus, que é conta até 10. Perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É fácil. Milenar, essa técnica de Harvard, Plus, Cambridge, Oxford, foi estudada de muitos anos, entende? Então, a gente respirar. Tem uma outra coisa que eu aprendi com o Tadashi, que me ajuda muito a não explodir, é quando uma pessoa me faz uma série de perguntas e eu estou para explodir, eu repito a pergunta para mim mesmo. Então, você me pergunta, a paciência é mais importante que a resiliência? Isso vai me tirar do sério? Eu repito, você está me perguntando que a paciência é melhor que a resiliência? Isso faz eu voltar para dentro, escutar o meu silêncio interno aqui, para poder te dar uma resposta mais suave, mais devagar. Então, existem várias coisas para a gente fazer essa paciência crescer. Eu gostei quando você falou de repetir a pergunta. Geralmente, quando eu sou pega de surpresa numa pergunta que não é legal, eu digo boa pergunta. Né? Tipo, esse boa pergunta já me dá um fôlego para pensar o que eu vou responder. É justamente isso, ganhar tempo. A gente precisa ganhar tempo para não explodir. E a técnica que vai ser usada, tanto faz. Tem uma técnica também que é maravilhosa, que eu gosto muito e brinco, que é uma frase que tem bastante forte aí no Resiliência, que é: tem muito curso de oratória, pouco de escutatória. Vamos escutar mais as pessoas, não vamos responder logo de primeiro. Toma uma água, dá uma refletida, pensa antes de responder e já vem com 10 facas, 10 pedras, 10 logo para cima da pessoa. Começa a perceber o que ela está te trazendo. Dentro das perguntas das pessoas, das tristezas, das raivas, dos pedidos, existe uma carência. Se você conseguir escutar essa carência, administrá-la e colocar de uma forma mais tranquila, você também não perde a paciência. Nossa, perfeito. Amuxa, é sempre muito bom conversar com você. Eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui já te conhecem, mas o Robson Amuxa é um terapeuta responsável por portais de informação que eu tenho certeza que transformam o dia de muitas pessoas com frases, histórias, ilustrações. O Resiliência Humana é o mais incrível, o maior deles, mais incrível não, porque todos são incríveis, né? Vai depender da nossa necessidade. E eu estou tendo o privilégio aqui de dividir tela com a Mushi para a gente falar sobre... Hoje a gente está aqui no Facebook do Homem na Prática, no Facebook do Resiliência Humana, no Facebook do Seu Amigo Guru, no Facebook do Pílulas de Resiliência, que é meu novo livro, e no YouTube do Resiliência. E no Instagram do Resiliência. Nós estamos com todas as mídias ligadas, nós estamos querendo atingir o máximo de pessoas para poder trazer elas para aumentar essa resiliência, a trazer o homem para ser um homem mais prático, para se ter uma espiritualidade maior, para ter pílulas de resiliência todos os dias que possam transformar. Então a gente vem num grupo de profissionais e você é uma pessoa que a gente ama e faz parte já de tudo isso. Eu também te agradeço muito a aumentar e poder proporcionar isso para as pessoas. Muxa, a gente tem uma grande missão, né? Porque a gente quer fazer tudo isso só nós, né? Conversando, eu como jornalista também, a minha missão é aprender para compartilhar, então se vai ser bom para mim, vai ser bom para um monte de gente. Amushi, antes de eu partir para a história dos relacionamentos, você comentou até um comportamento que a sua esposa tem e que você vê que isso é muito bacana. Mas antes de eu passar para relacionamento, deixa eu só voltar aqui, porque muitas pessoas perguntaram, quanto mais paciente eu sou ou me tornar, mais resiliente eu poderei ser? Com certeza, eu acredito que sim, eu acho que é um pilar da resiliência, ser uma pessoa paciente, escutar os outros, poder expressar seus sentimentos sem machucar o outro, vamos dizer assim, ter uma empatia maior pelos outros, tá?
Eu tenho uma outra frase, hoje eu estou com muitas frases na cabeça, eu fiquei estudando o dia inteiro, fiz algumas lives, gravei, atendi, então eu estou com algumas coisas bem legais na cabeça. Quando vem assim, o dia foi agitado, a coisa vem, que é uma coisa assim, a paciência faz a gente se comunicar melhor, tá? Eu não preciso ser explosivo, eu não preciso... eu posso mandar a pessoa para aquele lugar, falar o que eu quiser, mas de uma forma educada, entende? Tem uma frase aí que é do Resiliência Humana, que é inteligência emocional é você mandar a pessoa para aquele lugar e ela ainda ir empolgada para esse lugar. Então esse respirar, esse escutar, você se autoconhecer te faz tornar uma pessoa mais paciente e entregar o que você quer com a outra pessoa com mais qualidade. Tem uma coisa que a gente fala, se eu falo A e você entende B, o problema é meu que estou me comunicando de uma forma errada. Então é um processo meu aumentar minha paciência, aumentar minha comunicação, aumentar o meu leque de palavras, me fortalecer com recursos para poder te entregar certo o que eu quero. Se você está perdendo a paciência há muito tempo com muitas pessoas e repetidamente, você está sempre fazendo o mesmo caminho. Chegou a hora de você se autoconhecer, você se aumentar a sua sabedoria e entregar isso de uma forma melhor para essa pessoa poder entender. Então eu trago toda a responsabilidade para nós e sim, eu me tornando uma pessoa mais paciente, com mais autoconhecimento, com mais paciência, mais recurso, eu consigo entregar isso com uma qualidade melhor para as pessoas do que eu quero transmitir. Então, sim, é uma coisa complementar da outra. Alguém falou resiliência totalmente junto com a paciência. A gente precisa dela para se tornar mais resiliente. Agora, meu amigo, eu vivi experiências, e é por isso então que eu vou te perguntar, porque assim, eu aumento minha paciência, já observei, né, já contei até 10. Eu estou tomando um vinho aqui, é porque é a única coisa que tem na mesa, tá? Eu vou oferecer a vocês, mas é porque eu preciso tomar uma água, que minha voz está indo, mas eu estava tomando um vinho com a minha esposa aqui. Quer pegar uma água? Não, 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 vamos aqui. Eu vou falando aqui com a turma, Se quiser. Não, não, vamos, vamos. Olha só, a minha grande dificuldade é mostrar entender o limite da resiliência. E você sabe porque é muito comum a gente confundir apelação com resiliência. Né? A apelação em que eu coloco, em que eu me coloco em situações muito difíceis, perco meus limites para me adaptar àquela situação. Você já me disse que não é isso. Para mim, ainda é difícil entender qual é o limite da resiliência. E no caso, eu estou no ambiente, estou sendo paciente, estou fazendo o meu melhor. Então, eu não posso também perder a mão. Tá? Ser resiliente é saber administrar os sentimentos, tá? A gente tem que ser inteligente emocional, tá? Quando eu estou fazendo mais pelo outro do que por mim, estou dando minha saúde, estou dando minha energia, estou dando muitas coisas para o outro, isso acaba sendo prejudicial não só para nós mesmos, mas para a nossa saúde e para o todo. Então a gente tem que saber muito bem diferenciar isso, entende? Se eu estou me matando por uma empresa, se eu estou me privando de coisas que eu gosto para salvar um relacionamento, se eu estou com amigos que e só eu faço coisa por eles, eles não fazem por mim, se eu estou com uma família que eu que tenho que carregar todo mundo nas costas, isso não é ser resiliente, tá? Isso aí tem pessoas que chamam de relacionamento tóxico, tem outras pessoas que chamam de pessoas abusivas. Então eu tenho que saber muito bem colocar o limite, como é que você fala, para que isso não seja uma coisa de ser resiliente e se torne um peso, uma carga. Tá? Chega da gente ter carga. Chega de a gente carregar peso dos outros. A gente tem que ser resiliente em suportar um problema, em saber lidar com ele, saber ver a diversidade, olhar o lado positivo da coisa, ter pessoas de confiança que possam apoiar a gente e fazer a gente se fortalecer nesse sentido, entende? Agora, fazer tudo a qualquer custo, carregar todo mundo nas costas, isso para mim não é resiliência. Então, acho que esse limite que você põe é muito importante e a gente tem que falar o tempo todo. Não dá para a gente ficar querendo ser o fodão, o bonzão e não dormindo à noite, sim?
Então, é a gente saber realmente o que é resiliência. Resiliência é você suportar, ter um problema, não é suportar, é você ter um problema, você ter uma adversidade, ter uma pessoa que está ali, resolver o seu problema, resolver essa situação, olhar para ela e sair forte ainda. Talvez você passar do limite, você vai sair lá no final acabado. Entende? Então, o Dr. Décio, que é um meu professor de constelação, um grande mestre, em breve ele está aí de novo, ele fala, resiliência é você superar a adversidade, passar por um problema e sair melhor. Então, eu vou criar uma frase nova para a gente aqui. Talvez a resiliência sem limite é a gente passar por esse problema e sair, no final, muito pior. Entende? Então, tem que ter um limite para eu sair melhor lá no fundo e não sair pior. Porque eu tenho que pegar o aprendizado, me tornar uma pessoa melhor, estar com pessoas confiáveis que me ajudem a fazer isso, para eu aprender e evoluir. Porque se eu sair pior, eu não vou evoluir, eu vou piorar. Então, acho que o caminho é esse, entende? A gente sair melhor lá no final e não pior no final. Ah, Muxi, você tem ouvido muitas pessoas reclamando, pessoas, casais, né, que estão convivendo bastante e que estão brigando muito, ou que já pensaram em separar? Eu sou terapeuta, para quem não sabe, além de comandar o grupo Resiliência, ser empresário. O meu maior tesão que eu tenho é os atendimentos pessoais e os treinamentos. Eu faço parte da equipe do Tadashi, para quem não sabe, do Instituto Tadashi Kadomoto, mas eu amo os aprendizados que eu tenho através dos atendimentos individuais. Eu amo atender, eu sou coach, terapeuta, renascedor, constelador, PNL, e já fiz tanta coisa, mas isso não vem ao caso. Mas é ali que eu aprendo. E a demanda que eu estou tendo de clientes pedindo ajuda no casamento é gigantesca. Tá? Hoje eu atendi 6 pessoas, ontem eu atendi 8 pessoas, e se eu pudesse falar de 10, quantos é de relacionamento? 7 são de relacionamento. Então vamos falar em 70% de pessoas passando problemas nos relacionamentos porque estão vivendo muito mais tempo, estão começando a ver a sujeira que estava debaixo do tapete, estão conseguindo ver o que está fazendo mal, mas não estão sabendo lidar com isso e colocar em alinhamento para seguir no mesmo objetivo, que é ficar junto num casamento. Sim? Então, para quem está perguntando sobre o que a gente está falando sobre resiliência, paciência, e a gente está caminhando no relacionamento. A gente precisa ser muito resiliente para passar 70 e poucos dias, não sei já quanto tempo cada um está guardado, eu estou quase 70 e poucos dias guardado junto com a minha esposa dentro de casa, e se não tiver resiliência, se não tiver paciência para saber lidar nos relacionamentos e alinhar o objetivo, conversar sobre as expectativas, o que está atrapalhando, o que não está, poder ver as carências e entender o que o outro está te pedindo sem ter briga, precisa ser muito bem fortalecido e ter uma inteligência emocional muito grande. Então, sim, eu estou vendo muitos problemas de relacionamento. A gente viu aí, quando acabou na China, a quantidade, acho que teve 40% dos casamentos que tiveram pedidos de separação, não lembro do dado, posso estar falando besteira desses 40%, me desculpa, mas que eu acho que foi que eu vi uma matéria falando justamente isso, que após a pandemia na China, os pedidos de separação aumentaram muito, justamente por esse motivo. Das pessoas começarem a parar de jogar as coisas debaixo do tapete e começarem a pôr os pingos nos is. Sim, acho que chegou a hora cada vez mais. Esse é o momento da gente ver realmente quem quer, quem que a gente quer ao nosso lado, quem está fazendo bem, quem que eu estou contribuindo, quem que eu quero passar o resto da minha vida, que agora a gente não sabe até quando vai, ela está muito mais suscetível, a gente está vendo aí, está a todo momento com esse problema de não saber o que acontece o dia de amanhã. Então, a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é quem que a gente quer do nosso lado para passar o resto da nossa vida. Perfeito. E esse é um momento, então, para a gente não só, como você falou, ver o que estava debaixo do tapete, porque às vezes nem tem coisa debaixo do tapete. Na verdade, agora você está com mais tempo para observar coisas que antes você não observava. Isso eu estou falando para todo mundo, tá, Mush? Não é só relacionamento entre homem e mulher, entre filhos, né, pais que estão vendo comportamentos nos filhos que, na verdade, são espelhos, né? Enfim, um monte de convivência aí que está dando uma chacoalhada
em muitas famílias. No caso do relacionamento entre homem e mulher, hoje me perguntaram, até quando você sabe que você ainda está aprendendo? Até quando aquela relação ainda pode funcionar? Você, como terapeuta, poderia nos dar algum caminho nesse sentido? Por exemplo, será que esse relacionamento ainda tem futuro ou não? Tem Isso é uma frase, tem uma frase do Resiliência que é assim: um casamento perfeito, um relacionamento perfeito, são duas pessoas que não desistem uma da outra e incentivam uma a outra a ser melhor a cada dia, tá? E eu acredito que esse aprendizado não acaba nunca. Eu acabei de desligar o telefone com a minha mãe. Eles estão casados há 51 anos, meu pai e minha mãe, tá? E minha mãe falando assim: eu não aguento mais seu pai, me ajuda. Eu falei: mãe, ele é seu marido, o que, é que eu tenho que fazer? Entendeu? Então eles estão há 51 anos ali do jeito deles, um aprendendo o tempo todo com eles, então acho que isso é para o resto da vida. E a gente querer um incentivar o outro a ser melhor, parar de olhar. O que, eu estou vendo também nessa época? A gente está começando a pôr muito mais, por a gente estar em um estado de alerta, o foco no que as pessoas têm de errado, no que elas têm de pior, do que no que elas têm de melhor. Porque o que acontece? Quando a gente está em estado de alerta e essa pandemia faz a gente ficar em estado de alerta, a gente precisa saber o que vai machucar a gente. Sim? Só que se a gente colocar o foco no que a gente é bom, as coisas ficam muito melhor. Eu e minha esposa aqui, cada vez que eu olho para um defeito dela, eu olho para ela e falo: ela tem esse defeito, mas ela tem duas coisas de melhor. Então, para cada defeito que eu olho nela, eu procuro duas qualidades. Sim? E isso faz me pôr em equilíbrio e ver que não é uma coisa somente ruim. Tem o lado bom. Agora, com essa ligação da minha mãe que ela fez agora, eu acho que a gente vai aprender para o resto da vida com as nossas pessoas que a gente quer estar ao lado delas. Tá? E não é a gente criticar essa pessoa, é a gente incentivar ela a ser melhor. Aí que está a grande diferença. A minha esposa, o tempo todo, ela não para de me incentivar a ser uma pessoa melhor. Com o meu filho, com ela, aqui no trabalho, no que eu tenho que fazer, com os meus amigos. Então, eu acho que tirar o foco do que tem de errado e colocar no que tem de melhor. E a gente incentivar a pessoa a ser melhor a cada dia. E a gente tá ali sabendo que a gente quer aquela pessoa do nosso lado e fazer ela se tornar melhor, acho que acredito que isso vai ser para o resto da vida. Minha mãe provavelmente agora está tendo lá um alinhamento de objetivos, aquela famosa DR com meu pai, para alinhar objetivos para eles continuarem juntos. Entende? É o jeito deles viverem. Entendeu? Eles estão há 50 anos acostumados ali. Então acredito que eles têm, sim, o jeito deles de se relacionar e eles estão aprendendo o tempo todo. Agora, o que você tem visto nos consultórios, né, o que todo mundo aqui está nos acompanhando, é falta de paciência? Ou realmente não deu para esses que você já falou que já estão certos do que vão fazer? Ficar em cima do muro, eu acho que é pior do que continuar o relacionamento ou terminar, tá? Então, eu acho que o ficar indeciso, a indecisão é uma coisa que nos leva à morte, nos leva para a negação, para o negativo. Então, tomar que as pessoas que mais têm sucesso, que são mais felizes, que mais estão numa vida positiva, são as que elas conseguem olhar o que pode dar de errado, mas elas não ficam presas a isso. E elas não tomam também ações repentinas sem pensar nas consequências. Elas estão no meio termo, mas elas tomam decisões rápidas, tá? Então, tomar essa decisão talvez seja melhor do que ficar ali sofrendo durante anos. Tem uma pessoa que escreveu aqui numa das passagens: estou sofrendo no meu casamento há 31 anos. Entende? Então, talvez tomar essa decisão seja melhor se separar do que ficar ficar sofrendo. Mas eu sempre acredito que existe uma solução, existe o perdão, existe a paciência, existe um realinhamento de objetivos, de o que a pessoa quer. Uma coisa que eu falo muito para os meus clientes: não adianta eu querer passar o carnaval em Salvador e você querer ter um filho. Entende? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para eu ir com... É um exemplo besta, mas tem várias coisas. Não dá para um querer A e o outro querer Z. A gente tem que ter um alinhamento. Tem uma historinha que eu conto minha com a minha esposa, que é um alinhamento de objetivo que faz a gente chegar a um caminho e continuar sendo feliz.
Eu queria ir tirar minha cidadania italiana, por parte de mãe, minha mãe é italiana, e minha esposa queria mudar de casa para essa casa que a gente está aqui hoje, tá? E minha esposa queria mudar para casa porque queria mudar para casa. E eu queria ir passar 3 meses na Itália de qualquer jeito, porque eu achei que era a hora que a gente tinha para poder tirar a cidadania e para poder dar um conforto para os meus filhos, caso eles queiram. Eu tenho uma intenção também de morar fora, mas aí eu falei, vamos. Minha esposa falou, não, acho que a gente primeiro precisa arrumar a nossa casinha. Aí eu falei, vamos fazer um acordo? O que você acha de ser assim? E a gente começou a pontuar o que eu queria, o que ela queria, e eu falei, a gente não pode ir, a gente economiza um pouquinho mais para a gente mudar para nossa casa, a gente passa esses 2 meses na Itália, tira a cidadania, e assim que a gente voltar, a gente faz a nossa mudança. Alinhei o objetivo. Perfeito. A gente chegou a um denominador comum para os dois, e a coisa aconteceu em paz, sem confusão, sem brigas, alinhando o objetivo. E aconteceu o que tinha que acontecer, e os dois estão felizes hoje. Eu tirei a cidadania, nós todos somos cidadãos italianos e estamos bem com isso. Não sabemos agora, por causa dessa confusão, estamos tendo que alinhar de novo nossos objetivos, se um dia a gente vai morar fora ou não, mas a gente tirou a cidadania e está na nossa casa nova. Então a gente teve que ter paciência para poder esperar um atingir o seu objetivo, para depois a gente atingir o outro objetivo, que era o dela também. Então é uma coisa muito legal isso que a gente tem que fazer. Eu posso abrir mão um pouquinho do meu sonho e fazer um pouquinho por essa pessoa, mas ela também tem que participar do meu sonho depois. Perfeito. Isso demanda paciência. Negociação. Isso é uma negociação. Sim, é um alinhamento de objetivos, negociação, refazer o contrato, como vocês quiserem chamar, como quiser chamar, tá? Uma pessoa paciente, uma pessoa resiliente, tem que ter diálogo, tem que saber conversar e tem que esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Mas não esperar o tempo todo, a vida inteira, entende? Tem que fazer a coisa acontecer, tá? A gente colocar prazo, eu coloquei prazo junto com ela, mostrei para ela como seria a coisa, tá? A gente ensina a fazer projeto de vida lá no Instituto Tadashi Kadomoto, a cumprir metas e prazos, metas e sonhos sem datas definidas, ficam empurrando para a barriga para o resto da vida. Então, nessa acerto de recontrato, nessa negociação de realinhamento, de relacionamento, pode-se colocar um prazo também e falar, vamos tentar mais uma vez e dar mais um prazo, e a partir dali a gente vê, vamos fazer diferente, cada um assumir essa posição, cada um fazer um pouquinho por cada, a gente vê nosso melhor, de vez a gente brigar e criar uma comunicação não violenta, não agressiva, ser mais paciente um com o outro e ver o que acontece lá na frente. A gente está usando a paciência para chegar a um objetivo, entende? Então acho que é o caminho, é mais essa comunicação, essa relação, Gostei dessa que você falou, negociação. Negociação. Porque, na verdade, eu não sei nem se agrada a todos, mas também a gente negocia o tempo inteiro. Não só com, como eu falei, com o companheiro, a companheira, mas com os pais, né, com o tempo todo. Eu vivi mesmo, né, essa experiência agora. Voltei a ficar na casa da minha mãe 2 meses. Foram 2 meses que eu fiquei no Paraná. E aí eu me via negociando com ela o tempo inteiro, mas é diferente, porque agora eu tenho consciência. Quando eu era uma meninota, é óbvio que aquilo eu não estava negociando, mas agora sim, né? O que vai comer, que horas, tudo isso é uma negociação. E uso esse termo para a gente poder realmente alinhar. Teve aqui alguém que comentou assim... Tem uma pergunta bem boa aqui, ó. Quer ler aí para todo mundo? Ó? Sim. Consegue? Freitas. E quando não tem mais diálogo e muito menos paciência? Tá? Eu e todos os terapeutas, todos os grandes treinadores, todos os grandes filósofos estão falando a mesma coisa. Autorresponsabilidade. Para de culpar os outros. Se você tem um objetivo, eu expliquei com a Isabela numa última live que foi assim. Se você quer ficar com essa pessoa, se você precisa estar com essa pessoa, é sua responsabilidade através do autoconhecimento, de outras ferramentas, se tornar uma pessoa melhor, porque você mudando, a outra pessoa vai mudar.
Então depende de você que fez a Sirlene, que fez essa pergunta, você quer estar com essa pessoa? Você precisa estar? Então é você que tem que buscar recurso para ter mais diálogo, para criar novos diálogos e para criar mais paciência. Tá? A gente tem que acabar com essa coisa de ficar culpando os outros e puxar a responsabilidade para nós. Se não puxarmos as responsabilidades para nós, a gente só vai ficar aí reclamando, culpando Zé, Pedro, Manuel e Maria, Cleide e quem for, as coisas vão ficar sempre desandadas. Tá? Quem puxa a autorresponsabilidade, quem faz a coisa acontecer, quem aumenta os seus recursos, quem vai para o caminho do autoconhecimento, acha soluções para ter mais diálogo e ter mais paciência. Sim? Se eu não me conhecer, não aumentar minha capacidade cognitiva, inteligência, sabedoria, não vai mudar. Então vamos ser disciplinado com a gente mesmo e fazer a gente se tornar uma coisa melhor. Saúde mental, saúde energética, inteligência emocional, resiliência é uma coisa que dá para ser aumentada, dá para ser capacitada e cabe a você fazer isso se você quer continuar com essa pessoa e com esse relacionamento. Não é isso? Isso serve para os ambientes profissionais, né? Também, claramente, para todos. Para todos. Humildade e maturidade, né, Muxa? Porque a gente vem, às vezes, de um período mais relaxado, né, adolescente e tal, e depois vem a vida e agora é você. E aí falta humildade, falta maturidade para encarar as coisas como elas são e assumir a responsabilidade. Eu gostei muito disso que você falou. A gente está vivendo, né, Muxi, muita mudança, vamos viver outras, e se a cabeça não estiver boa, a gente não vai dar conta. É isso mesmo. Eu não paro de cuidar da minha cabeça, do meu coração. Tem uma fotinho que agora eu aprendi a pôr fotinho aqui no Instagram, que é uma fotinho que cada vez mais eu estou batendo na tecla. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu ponho no Face já também. Que é isso aqui, ó. Unir a mente ao coração. Tem uma frase lá, você já deve conhecer ela. A maior distância que eu já percorri foi o cérebro e meu coração. E é unir esses dois. Inteligência emocional é justamente isso. Poder unir os dois e saber o que eu quero sentir, o que me faz bem e usar isso daqui para me levar lá. Entende? Isso. Aos meus objetivos. Então, o que me faz bem? O que faz preencher meu coração? O que eu amo de verdade? Usar essa máquina para eu chegar lá. E não usar essa máquina aqui para dificultar cada vez mais, entende? Então, a gente poder usar isso que... ligar essa tomadinha aí no coração para a gente se tornar melhor, saber lidar com os nossos sentimentos, para poder usar a mente para alcançar o nosso resultado. Perfeito. Amushi, deixa eu achar aqui, o Agarcimari diz assim: concordo com tudo, mas na prática o caminho é mais árduo. Com certeza. Uma pontuação aqui? Posso. Eu tenho sentido muito assim que na prática a teoria é outra e na teoria cada um vai ter que... né? É como ir no restaurante, você olha o cardápio, alguém até te sugere esse prato é bom, não, mas você vai ter que viver, vai ter que experimentar, experienciar. E eu vou lhe dizer, né, para quem acha que às vezes, né, a fala é uma coisa, mas na prática é outra, nós vivemos, né, Mushi, muitos momentos de aprendizado. Eu só posso estar aqui falando disso porque eu vivi. E é por isso que eu insisto tanto na questão da diferença entre paciência, resiliência, limites e tudo mais, porque a prática, sim, ela vai demandar tempo, entrega. Você vai ter que ter humildade para reconhecer que você fez um caminho e, ok, aprendeu, mas você não precisa continuar nele, para não ficar, como você falou, tá 30 anos no relacionamento e tá ruim, então temos que seguir, sair desse caminho. Mas aí existe o desapego, né, Muxi? A gente também tem medo de mudar de ideia. Na verdade, a gente muda de ideia o tempo todo, né? As opiniões mudam Hã? Mas não admite, a gente não admite. A gente não admite. A gente tem que saber uma coisa muito clara, é saber os nossos reais valores e o que realmente importa pra gente. Eu acho que isso é uma coisa que faz total diferente. A gente parar de ir atrás dos outros. Tem um termo que eu bato bastante, que é Maria vai com as outras. Vamos parar de ser Maria vai com as outras
e vamos ver o que realmente faz feliz. Se você quer ser solteira, assuma ser solteira. Se você quer ter um casamento, tem um casamento, mas assuma o que você realmente quer. E não fica muito apegado ao que as outras pessoas falam que é certo ou que é errado. Não existe certo ou que é errado. O que é certo para mim pode ser errado para você, sim. E uma coisa que você falou, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu coloco aqui, eu já experimentei, tá? Todos os treinamentos que a gente dá junto com o Tadashi, todas as minhas formações são todas vivenciais, tá? Então, para quem fez essa pergunta, eu esqueci o nome dela, na prática é diferente e a gente tem que testar de cada vez. Então, é uma coisa que eu acabei de falar. Se eu fiz de uma maneira, não deu resultado, tentar da mesma forma não vai adiantar. Então, a gente tentar de uma segunda forma. E se não der errado, a gente tentar de uma terceira forma. E se deu errado, a gente tenta de uma quarta forma. Tá? Consistência, coragem e coerência. Coerência para falar o que eu quero e assumir. Coragem para fazer sem medo e enfrentar as adversidades. E consistência para fazer todo dia de uma forma diferente. Entende? Para eu alcançar esse objetivo. Isso é resiliência. Entende? Eu não desisti facilmente. As pessoas têm uma frustração, algo ali na frente e falam, puta merda, não vou fazer de novo que eu vou dar errado. Puta, tive um relacionamento que foi horrível, a pessoa me traiu. Agora todo mundo é traidor. Entendeu? Não quer ser... Então, vamos parar de generalizar, vamos começar a assumir o que a gente quer, certo? E ir fazendo, colocando em prática e aprendendo com a prática, tá? Não dá para eu ficar pensando, se eu fizer desse jeito, se eu der uma piscadinha para minha esposa, ela vai gostar mais de mim. Não, eu dei a piscadinha, não funcionou, vou lá e vou sentar do lado dela e fazer um carinho na perna dela. Ainda ela não ficou bem comigo, vou dar um beijinho no cangote dela. Ainda não dei um beijinho no cangote dela, ela não acalmou, vou dar um abraço. Ainda não dei um abraço, vou fazer um jantar para ela. Até que eu consiga obter o meu resultado, que é ficar bem com ela. Entendeu? Então, só que as pessoas dão uma piscadinha e falam, puta, ela não me quer, e deixa para lá, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Então, que a gente possa fazer de várias formas diferentes, na prática, até que a gente consiga nosso objetivo. Entende? A gente não desistir fácil do nosso objetivo. Tá? As pessoas estão desistindo fácil. A vida não é fácil. Quem disse que ia ser tudo fácil? Entendeu? Até 2 meses atrás, a gente achou que o 2020 ia ser o ano. Entendeu? E todo mundo meteu uma brincadeira aí. Volta 2019. Não, vamos enfrentar o 2020. É assim que a gente vai evoluir, é assim que a gente vai crescer. Então, vamos que vamos. Qual que são as perguntas aí? Todo mundo falando, responde as perguntas. Não dá, é muita pergunta. Mas, ô Felipe, qual é a sua pergunta? Que a gente repete, aí a gente faz. Felipe Medellín, que está pedindo para a gente... Tem uma interrogaçãozinho do lado do comentário aqui no Instagram. Faz a pergunta pelo esse interrogaçãozinho, que é mais fácil da gente ler. Claro. Amuxê, enquanto isso, são 7:20, estou preocupada com a sua voz. Não, vamos nela. Amanhã ela volta. Eu queria comer maçã, tá, gente? Se a garganta estiver pegando... Tô fazendo forno, tá melhorando bastante. Pronto. Obrigado, viu, doutora Glaucia? Doutora Glaucia, maçã, né? Mas depois, se der tempo, eu quero que você fale sobre o novo livro, gente, Pílulas de Resiliência. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Enquanto isso, eu quero dar um beijo aqui para minha querida amiga Vanessa Bálsamo, até que escreveu aqui, né? A gente só erra quando tenta acertar. E agora... Agora voltei, estou te escutando. Pílulas de Resiliência. Pílulas de Resiliência. A gente atravessou, eu e o Tadashi, a gente lançou um compromisso por dia, que é o livro verde, que vocês ficam ver aí. A gente está batendo quase 50 mil cópias vendidas, bastante livro. E a gente desenvolveu uma técnica, através das frases diárias, que pode fazer uma mudança na nossa vida. O compromisso por dia, que é o livro verde, tá? Ele faz você ter atitudes diárias para você se tornar mais resiliente, flexível, melhorar sua expressão. Então, todo dia você vai tirar 5 minutos para poder melhorar, tá? E a gente vem, quem quiser, segue o Instagram de Um Compromisso por Dia. Várias pessoas vão falar aí, @Um Compromisso por Dia. Vai lá ver a mudança e como as pessoas estão falando sobre esse acompanhamento do Compromisso por Dia. Tá? Só que tem pessoas que gostam dessa atividade, só que tem outras pessoas que gostam de ler
alguns textos para fazer reflexões. Então, o Pílulas de Resiliência foi um resumo que eu fiz do que as pessoas mais pediam dentro do Resiliência Humana, com textos, pequenos textos, onde as pessoas podem refletir. Tá? Eu sou uma pessoa muito visual e eu escrevo muito. E aí eu falei, eu comentei com o pessoal da editora Gente, que eu falei, eu queria algo que as pessoas pudessem escrever. Elas falaram, não dá, para esse livro, como é muito mais escrito, vai ficar um negócio de 300 páginas. E aí a gente criou um Moleskine que vem para você fazer as suas anotações, então ele vem junto, tá? Tem um preço especial, uma promoção, onde você compra o livro e vem um Moleskine junto. E nesse Moleskine tem também alguns exercícios para fazer, certo? Algumas coisas bem legais para fazer, não dá para ver direito, mas alguma coisa. E páginas em branco para você pegar o texto que você leu e escrever qual a atitude que você tem que tomar perante esse texto que vai trabalhar todas as áreas da resiliência do ser humano. Então, são pílulas, porque é uma pílula que eu vou tomar ao amanhecer, vou ler esse texto, vou escrever qual que é a atitude que eu tenho que ter no dia a dia para me refletir sobre isso. Eu não sei se vocês lembram de um livrinho que é muito... Minha mãe é muito velha, minha mãe está até desfazendo, que é Minutos de Sabedoria, que você abre assim. Todo mundo conhece esse, que você se conecta com algo que você está precisando e abre a página e vem um soco na sua cara. Então, esse livro, quando eu fiz, era mais ou menos com essa ideia. Que eu pegue esses textos, eu leia todos eles, mas eu deixo ele na cabeceira e folhe ele, me conecte ao que eu quero e abre ele na hora que eu estou precisando e vem o texto que eu quiser e aí no Moleskine eu vou anotar quais são as atitudes que eu preciso tomar para alcançar esse objetivo. Porque eu acredito que se a gente não colocar um objetivo e colocar na prática, a coisa não funciona. Aí fica vazio. Para quem quer, resilienciahumana.com.br, todos os produtos estão para vender e é da editora Gente. A Roseli, que é uma mestra, uma amiga. A gente vem, acho que dia 16, fazer uma live com ela aí novamente. Ô, Muxê, a Karen Marques disse assim, né? Quando você falou, 2020, volta 2019, está sendo o ano do aprendizado. Olha só, né? Isso aí. A percepção é diferente. Quis só comentar aqui antes que ela saia. Então, Karen Marques, obrigada, está sendo o ano do aprendizado. E, Amushi, que maravilha, você, editora Gente, que, aliás, eu mando um abraço para a Roseli também. Que bom que vocês não pararam. Né? Vocês não paramos. A gente ia parar o lançamento, ela me ligou logo no começo da pandemia e falou, nós vamos continuar? Eu falei, nós vamos continuar. Somos resilientes, não desistimos nunca. Nosso objetivo é entregar um conteúdo bom através de um livro que as pessoas possam tomar esses tapas na cara. Alguém falou aqui, ó, adorei, abre uma página e vem um soco na cara, é isso mesmo. Eu gosto, o Resiliência vem com frases de impacto para fazer a mudança. Eu aprendi que se a gente não sair da zona de conforto, a coisa não funciona. Então é da gente começar a olhar com essa força que a gente tem internamente para fazer as mudanças. Estou tentando achar a pergunta do Felipe, não estou achando. O Felipe, aquele rapaz, ele qual foi o pior momento das nossas vidas? O pior momento da minha vida foi quando eu me envolvi com drogas, álcool, confusão, bagunça, auê. E eu estava só acabando com as minhas relações e acabando com a minha saúde. E através do caminho do autoconhecimento eu consegui sair desse lugar, consegui sair com muita força de vontade, voltar a estabelecer minhas relações com a minha família, com as pessoas que eu amo, com quem eu gosto. E também uma das situações mais difíceis que eu tive foi numa das minhas mudanças de carreira, onde eu tive que sair da engenharia e trilhar um novo caminho. Tá? Eu já troquei de profissão 4 vezes. Eu sou engenheiro civil de formação, depois eu fui trabalhar com meus pais na confecção, depois eu fui ser dono de festas e balada, e depois eu fui virar terapeuta, empresário, e eu digo que até os 60 anos eu ainda vou mudar de profissão, vou ser viajante, essa é a minha profissão lá na frente, ficar viajando e conhecendo pessoas, conhecendo o mundo. Então esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, e foi daí que veio a resiliência, daí que veio a Resiliência Humana. A Resiliência Humana veio quando eu vi que era possível mudar a nossa vida, que era possível fazer transformações muito difíceis, e aí eu consegui criar o Resiliência Humana, e vem a Resiliência Humana, para quem não sabe, vem do meu nome, Robson Amushi, Resiliência Humana, tá? E o livro aí vem, para quem não sabe, Pílulas de Resiliência, para quem está perguntando. Isso. Posso ver? Pode.
perguntou, né, qual foi o pior momento, e talvez o meu pior momento também possa ser parecido com o pior momento de alguém, quando eu não respeitei os meus limites. Na verdade, eu só descobri, né, que nós temos limites, ou que eu tenho limite, depois que eu identifiquei que eu não tinha me preservado quando eu estava, como a Mushi disse, me doando muito mais para os outros, para o meu trabalho, e aí eu adoeci. Então, esse momento em que a ficha caiu, em que eu não senti a síndrome de burnout chegar, para mim foi o pior momento. Num ponto de vista. Porque se agora eu olho pelo retrovisor, eu vejo que foi um grande momento que me fez seguir para um caminho de muito mais realização do que antes, em que eu posso ajudar as pessoas a não terem o que eu tive. Eu continuo como jornalista, eu continuo compartilhando as coisas que eu aprendo, mas agora com foco no autocuidado. E eu entendo, Amuxa, que só tem um caminho para a gente viver tudo isso que a gente está falando. Paciência, resiliência, saúde e tudo mais. É marcando a agenda, marcando reunião com você mesmo. E a gente não aprende a fazer isso. Ninguém fala para você que você precisa marcar reunião com você. Né? E aí, com isso, você vai abrindo mão, você vai se ausentando de si, e aí começa uma série de maus hábitos. Né? Dormindo menos, comendo mal, aquele mesmo papo que a gente sabe, mas que a gente não dá valor no dia a dia. Então, esse foi o meu pior momento. Pior por um ponto de vista. Por outro, foi uma grande mudança. Tem aquela coisa, depois da tempestade vem o arco-íris, tá? Só que tem pessoas que passam a vida inteira presa nessas tempestades. É isso mesmo. Sim? Então chegou a hora de você assumir a responsabilidade da sua vida, assumir a responsabilidade do seu relacionamento, assumir a responsabilidade do seu trabalho, assumir a responsabilidade do que você quer, sair da tempestade e ir para o arco-íris. Sim? A vida é fácil, a vida é boa, dá para ter uma vida leve, tá? Acabar com essa coisa da montanha-russa, entende? Uma das minhas maiores buscas é acabar com essa montanha-russa, que é um dia tá bom, outro dia tá ruim. Um dia tá bom, um dia tá ruim. Tá? Buscar um equilíbrio para a gente ter uma vida, como diz o Décio, a gente tem que se divertir. Se não for para se divertir, ficar coisa muito, muito pesada, é melhor não fazer. Sim, mas a gente tem que ter muita flexibilidade, muita paciência para chegar nesse lugar que é de a coisa ser leve e alegre. Tá? Então eu acredito que tem que cada vez mais a gente trabalhar esse autoconhecimento, trabalhar essa resiliência, para a gente acabar com essa montanha-russa aí e chegar no arco-íris. Deixa eu fazer uma pergunta, Isabela. A gente vai fazer uma live sobre relacionamento semana que vem, não é isso? Vamos. Entendi, porque tem um monte de pergunta aqui sobre relacionamento e eu tenho um monte de história sobre relacionamento para contar, mas a gente vai convidar vocês. Acho que vai ser que dia que a gente marcou? Dia 9 às 9 da manhã, né? 9 da manhã? Não. Não? Não. Era dia 9, né? Dia 9. Dia 9 você ficou de me confirmar o horário. Tá bom, então a gente passa aí, a gente põe aí no Stories, mas provavelmente vai ser às 18 ou às 19. E eu propus também essa conversa na semana do Dia dos Namorados, Amushi. Por quê? Porque essa é uma semana em que agora a gente vai ver um monte de coração, um monte de cupido, só que tem muita gente sozinha, muita gente que não está namorando ou está se separando. E eu tenho ouvido isso muito de amigas que dizem assim, poxa, todo mundo fala de casal, filho, etc., mas ninguém está falando nesse isolamento de quem está sozinho, de quem não pode, né, nem conviver com outras pessoas. Então eu acho bacana a gente trazer também esse outro aspecto, né, do se relacionar. E se você também não se relacionar consigo primeiro, não vai adiantar estar com ninguém. Tá, tem pessoas pedindo para eu abrir o livro aqui. Isso. Ó, são textinhos, tá vendo? Ó? Tem algumas frases bem legais, tá? Mas são textos que vão bem de impacto com o que você está precisando para responder, aumentar a sua resiliência. Tem alguém que pediu para ler uma, eu vou me conectar com algo, com a gente. Ó, que veio pra gente. Aceite e peça ajuda. Nem sempre conseguimos nos livrar de todos os nossos nós sozinhos. Contar com a ajuda de especialistas é uma forma de acelerar o processo de cura e é um atalho. Um processo de cura emocional pode começar, por exemplo, por uma massagem terapêutica, por outros caminhos. Os pontos do nosso corpo que estão travados guardam questões ligadas a emoções que vivenciamos, como estresse, raiva, tensão e medo. Com ajuda pode ficar mais fácil. Aceite e peça ajuda. Existem muitas pessoas preparadas
com muita bagagem de estudos prontas para ajudar. Você não precisa resolver tudo sozinho. Isso não é sinal de incapacidade, mas sim de inteligência e perspicácia por saber a diferença que alguém capacitado pode fazer em sua vida. Tá? O livro é um desses. Não é por acaso que veio essa frase. Então você se conectar com uma coisa que você precisa, que é o que está todo mundo precisando agora, talvez uma ajuda profissional, ler um livro, uma meditação, algo diferente, e você aí pegar isso, anotar isso, quais são as atitudes que eu preciso, para quem que eu preciso pedir ajuda e seguir seu caminho para ser feliz. São métodos que eu desenvolvi para as pessoas serem mais felizes, mais resilientes e alcançar seus objetivos mais rápidos. Gente, para viver uma vida que vale a pena ser vivida, segue esse homem, esse terapeuta incrível que sempre nos traz uma palavra que vai vir cirurgicamente, né, nos ajudar em alguma situação. Todos nós somos especiais, tá? Todos nós temos talentos, tá? A gente só tem que aumentar a nossa caixinha de ferramenta, tá? Eu aprendi uma coisa com essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, com o Eduardo Chiniachi, que a gente vai fazendo uma série de lives. Amanhã a gente está aí meio-dia, todo dia meio-dia. E ele falou uma coisa. Ao você acordar, o que você fala para você mesmo? Se olha no espelho e fala algo que você quer para o seu dia e começa o seu dia assim, tá? Então, todo dia, quando vocês acordarem, o que vocês estão pedindo para vocês mesmos? Então, peça o que você tem de especial para ser potencializado. Então, se você é uma pessoa que sabe se relacionar, pede para você se relacionar cada vez melhor. Se você é uma pessoa mais estratégica, que sabe lidar melhor com números, pede para que você seja muito boa nesses números. A gente começa a potencializar o que a gente realmente é bom. Para a gente ter a nossa caixinha de ferramentas gigantesca e poder ajudar um monte de gente. Quando eu me ajudo, quando eu me transformo, eu começo a ajudar os outros automaticamente. Então, vamos aumentar essa caixinha de ferramenta nossa. Vamos parar de ficar paralisado, reclamando. Chega, galera, chega, por favor. Vira a página. Pedir ajuda. E é muito importante a gente ter humildade para reconhecer que nós vamos sim precisar de um outro ser humano que tem habilidades diferentes da nossa para nos tornarmos um melhor humano. Senão... Só sobrevivemos por causa disso. Se a gente não fosse assim, a gente não estaria aqui. A gente não tem garra grande, a gente não tem mão grande, a gente não corre muito. E a gente usou essa inteligência para se unir na época das cavernas para sobreviver. Porque um sabia correr mais, outro sabia afiar um machado, outro sabia onde estava a água, outro sabia algo diferente. E a gente se uniu para se transformar em uma sociedade melhor e sobreviver. Chegou a hora da gente fazer isso de novo. Meu amigo Robson Almucci, obrigada pelo... Quer responder mais umas perguntas? Aí a gente tem mais 5 minutinhos. Você que manda, eu tô só... Ah, eu tô aqui. Eu não tô muito preocupado com essa voz, não. Tá vendo? Você puxa daí a pergunta? Deixa eu achar uma bem boa aqui, bem cabeluda. Aqui hoje... Livros de autoajuda, tem uma pessoa aqui. Quais são os livros de autoajuda? Um compromisso por dia, é um verde, resiliência, pílulas de resiliência, tem o livro da consciência do Tadashi. Para quem gosta de pôr na prática, tem um oráculozinho que a gente vende que chama Oráculo do Pão, que você, através de palavras e fazendo pão, você faz uma transformação. Tem o Poder do Agora, que é um livro difícil de ler, mas ajuda muito. Tem Descubra seus pontos fortes, que vem um teste para você fazer, que você descobre seus talentos e para de olhar para as coisas que você é ruim. Deixa eu ver outro livro bom para indicar. Poder do Hábito, muito bom. Autoresponsabilidade, do Paulo Vieira. 100% Presente, do Joel J. Tem um monte de livro bom aí. No Resiliência, aí na página, no e-commerce do Resiliência, tem bastante. Posso indicar um? Pode, claro. Fala vários, porque assim as pessoas vão se identificar com um e vão atrás. Esse que eu vou recomendar parece ser difícil ser encontrado, mas está muito fácil. É a biografia de cada um, Almucci. Porque às vezes, né, muitas vezes, às vezes, nós buscamos fora o que também está dentro. E nesse momento em que a gente está aprendendo tanto, a gente precisa olhar para a nossa biografia, reconhecer o que deu certo, que poderia ter sido diferente, que recursos eu preciso buscar a partir de agora, mas é fundamental, amor. Estou falando isso do... Põe aí, galera, põe dicas de livro aí. Vocês também podem contribuir na vida dos outros. Então ponham livros que mudaram sua vida nos comentários,
para outras pessoas poderem entender e também, através do que ela se identificar, tem livros que a Isabela vai falar que eu vou identificar para um, que eu falei para outro. Para quem quer saber onde está vendendo, www.resilienciahumana.com.br. Na bio do Resiliência Humana, no perfil aí tem para você falar. Ho'oponopono também tem. Limite Zero, do Ho'oponopono, o Tadashi indicou. São livros muito bons. Isso. Eu hoje só vou recomendar para que cada um leia a sua biografia. Relembre o que já fez, relembre como chegou até aqui, identifique quais caminhos ainda podem continuar servindo e quais não. É isso aí. Tem uma pessoa aqui, vamos matar com a última pergunta aqui. Como se tornar uma pessoa mais resiliente? Pronto. Hoje eu fiz uma live pela comida. Eu estou com um amigo que tem um restaurante, do Toreiro Valésio Juliano. Ele fez uma live aqui na minha casa. Beijo para ele. Ele é uma pessoa muito querida. E a gente falou, vamos pontuar 3 coisas que fazem as pessoas se tornarem mais resilientes. E dá para casar com uma outra pergunta aqui de uma outra pessoa. Como a vida ficar com menos ansiedade e não pegar de surpresa essas crises. Viver a realidade. Pessoas que vivem a realidade, não fiquem vivendo o futuro, nem o passado, são pessoas mais resilientes. Então, saber enfrentar a realidade como ela é, sim. O que está acontecendo agora? O que eu preciso fazer agora? Não ficar pensando no amanhã. Tem uma pessoa que, como lidar com uma crise financeira? O que você pode fazer agora que você tem de talento? É vender brigadeiro, é ajudar uma pessoa, coisas simples que você tem de fácil fazer, que você possa fazer nesse momento, sabendo a realidade de agora, que você possa se reconstruir para sair desse momento de crise que você está. Então, enfrentar a realidade, tá? A segunda é ter sentido no que você faz, tá? Não fazer por simplesmente fazer. Fazer as coisas com amor. Quem faz as coisas com amor é muito mais resiliente. Então, eu saber que eu escrever esse livro vai ajudar você, vai me ajudar, vai ajudar a minha família. Minha mãe leu o livro e falou, puta, eu preciso dar esse livro para todo mundo. Entende? Então, eu não estou me ajudando só, estou ajudando, é o ganha, ganha, ganha. É saber que o que eu estou fazendo vai reverberar para os outros. Entender que tudo que eu faço tem um sentido e entender esse sentido. Pessoas que captam esse sentido mais facilmente são mais resilientes. E a terceira, que é a que eu mais gosto, que é a dica de ouro, é o presente, é ser uma pessoa criativa. Tá? Se divertir com os erros. Tá? O brasileiro é a pessoa mais criativa que eu já vi na face da Terra. Tem muitas pessoas que usam a criatividade para o mal, vamos usar essa criatividade para o bem. Tá? Pessoas que olharam a realidade, colocaram o sentido e usaram a criatividade para sair de onde estão e criar uma coisa nova, ela sai muito melhor lá na frente. Sim? Então vamos ser criativos, galera. Dentro de cada um aí, eu sei que tem uma criatividade maravilhosa, que vocês são monstros em fazer coisas diferentes através da alegria. A gente pode estar com um monte de problema, mas ainda assim olhar o lado positivo da coisa e ser criativo e ir atrás com essa criatividade, criar coisas novas e sair muito melhor lá na frente, como eu disse agora há pouco. Então, usar a criatividade, enfrentar a realidade como ela é, parar de criar a realidade que não existe e viver uma coisa que não é nossa, e buscar o sentido de vida que me ajude as pessoas que estão do meu lado, ajude a sociedade, ajude o universo. Acho que essa é a dica aí para ser mais resiliente agora. Perfeito. Amushi, obrigada pelo seu tempo, obrigado pelas palavras mais uma vez. Boa, vou meditar com o Tadashi agora 8 horas. Quem quiser, vamos lá. Estão batendo 21 mil pessoas, 23 mil pessoas meditando ao mesmo tempo. É uma pancadão. A egrégora é muito forte. Para quem quiser, 10h30 eu estou aí amanhã também com a Juliana na técnicas alternativas para se tornar um corpo melhor. Amanhã a gente vai falar sobre como alinhar os chakras. Meio-dia eu estou com o Edu aí, acho que a gente vai falar de relacionamento. Dia 9 eu estou com a Isabela aí para a gente falar sobre Dia dos Namorados. Você que está sozinho aí, vem aí que eu vou dar umas dicas especiais de como você arrumar um namorado. Sou bom nisso, fui muito namorador, tá? Aprendi muito. Eu era gordão, feio, eu falava, se eu não me tornar bom, eu não vou conseguir, vou ficar sozinho. E aí eu fui aprender, não tinha medo e aprendi bastante. Tchau, querido, obrigada. Beijo para você. Beijo. Tchau, tchau.